Estou muito feliz de estar aqui hoje de novo para transmitir a palavra de Deus. E eu quero que vocês já abram suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens intituladas O Cristão Sempre. O Cristão Sempre. São duas mensagens que vou estar apresentando, duas mensagens que o pastor Justin vai estar apresentando, sobre algumas atitudes que o cristão sempre deve ter. E esse texto é muito interessante, eu vou ler ele inteiro hoje, só para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre isso. A partir do versículo 15, 1 Tessalonicenses 5, do 15 até o 18, só para a gente entender um pouquinho sobre o que nós estamos falando, o que o cristão faz sempre. Diz assim o texto: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar no versículo 18. Eu vou ler ele de novo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pode soltar o vídeo. O cristão sempre agradece. O cristão sempre agradece. Gratidão é um ato de reconhecimento por alguém que lhe prestou um benefício. Gratidão é um ato de reconhecimento por alguém que lhe prestou um benefício. Quando vai chegando essa época agora, né, final do ano e tudo mais, hoje é o último culto de domingo, né, aqui nesta igreja, neste ano, até porque não tem outro domingo, né, ia ser meio difícil.
Mas quando chega nessa época agora, final do ano, tudo mais, as pessoas começam a pensar um pouquinho sobre tudo que aconteceu no ano, né? Fazem uma retrospectiva dos fatos que foram importantes, que foram relevantes. E nós podemos citar algumas coisas que foram fortes aqui no Brasil. Por exemplo, a reeleição da presidenta Dilma, por pouco. O Brasil perder de 7-1 na Copa, que vergonha. O avião na Malásia que sumiu. O avião do Eduardo Campos que caiu. Que mais você consegue lembrar? Uma coisa que foi muito irrelevante para a nossa vida. Consegue lembrar mais nada? Teve muitas coisas que a notícia transmitiu de assassinatos, de grandes homens que fizeram coisas ruins, de pessoas que cresceram, de pessoas que morreram, né? Roberto Bolanhos morreu, entre outras pessoas. A falta de água em São Paulo. O Gabriel Medina foi campeão de surf mundial. Nós tivemos muitas coisas para lembrar este ano, mas não somente estas, como eu sei que cada um tem as suas lembranças, as suas memórias pessoais, que você pode também incluir nessa lista e fazer um balanceamento, alguma coisa que você pense como foi todo o ano e dar um positivo ou um negativo acerca das coisas que aconteceram. Mas eu quero que você tenha em mente agora, diante de tudo que eu vou falar hoje, é que todas as coisas que aconteceram neste ano, na sua vida, as coisas que você se importou, as coisas que aconteceram, você querendo ou não, tenha em mente, eu devo ser grato, eu devo ser agradecido por tudo o que passou. O versículo que nós lemos, ele não diz para nós darmos graças por tudo, até porque seria estranho você dar graças a Deus por todas as pessoas que passam fome, ou dar graças a Deus por todos aqueles que sofrem, ou até mesmo por todos os pecados que existem no mundo. Não é isso que o texto diz. O texto nos diz para darmos graças em todas as circunstâncias. Eu não vou dar graças porque o meu carro quebrou, eu não vou dar graças porque eu perdi o meu trabalho, o ganha-pão, mas eu vou dar graças apesar dessas coisas, porque eu sei que Deus está cuidando de mim, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim, e porque eu sei que eu posso tirar alguma lição, de alguma forma, dessas coisas que acontecem na minha vida. A Alessandra nunca chegou para mim em casa, meu marido querido, muito obrigado por toda essa louça que você deixou para mim lavar, tá? É maravilhoso, eu gosto de fazer isso, eu amo. Mas nós podemos dar graças a Deus, nós podemos agradecer, isso você já ouviu, porque louça suja é sinal de quê? Que tem comida em casa. Então, todas as circunstâncias me levam a agradecer, tudo aquilo que acontece na minha vida me leva a agradecer. Mas o interessante é que quanto mais passam os anos, mais o tempo passa, né, a gente vai analisando as coisas que acontecem, a gente fica muito chateado a respeito das situações que vão acontecendo no mundo, e parece que as coisas estão cada vez piores. Nós temos uma tendência forte de sermos ingratos, de não olhar para as coisas boas e agradecer, e de não aprender com as lições que nós tivemos durante todo o ano. É raro alguém ser grato, e é por isso que eu quero que você abra comigo sua Bíblia lá em Lucas, uma história muito conhecida sobre o assunto. Lucas capítulo 17. Lucas 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, 11, eu vou ler até o versículo 19. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou.
Qual era a vida dos leprosos? Se eu pudesse resumir a vida de um leproso naquela época em uma palavra, seria horrível. Eu consigo imaginar essa cena dos leprosos chegando, se aproximando de Jesus, e eles todos de braços dados, porque eles andavam assim, uns braços uns nos outros, e aquela cena horrível, aquele cheiro forte, né, pairando pelo ar, aqueles homens que você não conseguia ver onde terminava um, onde começava outro, a sua pele caindo, alguns dedos já não existiam mais. Era uma cena horrível. Todos aqueles que viam esses homens saíam de perto, porque eles deveriam gritar a plenos pulmões, enquanto eles andavam, leproso, imundo, para que todas as pessoas que estivessem próximos a eles, desse tempo de sair. A lepra era uma doença muito contagiosa, e ela matava aos poucos, de forma dolorida, cruel e solitária. Estes homens eram excluídos da sociedade, ninguém se importava com eles, menos Jesus. Quando Jesus olha para esses homens e eles chegam clamando, pedindo por ajuda, por socorro, Jesus olha para eles e fala: vou se apresentar ao sacerdote. E quando eles vão fazendo, obedecem a Jesus, eles são curados. Da mesma forma, nos nossos dias atuais, nós podemos olhar a nossa vida. Nós somos leprosos espirituais até encontrarmos, termos um encontro verdadeiro com Jesus. Quando nós clamamos a Ele, que Ele nos liberte dessa lepra, desse pecado que nós temos, dessa doença que nos mata aos poucos de forma dolorida, cruel, e que nos deixa afastado de Deus. Quando nós temos um encontro com Ele, nós podemos perceber que Ele se importa conosco, e Ele vai nos dar um alívio, um escape, quando nós obedecemos a Ele, e assim nós podemos ser libertos dessa cura, dessa doença. Só isso já não é um motivo grande de gratidão a Deus? É um motivo, quando você começar a compreender isso, você percebe que é um motivo para você agradecer a Deus por toda a vida. Eu fui liberto do poder do pecado. Mas como eu disse, a gratidão é algo muito difícil, muito rara, porque dos 10 homens que foram curados, quantos voltaram? Apenas um voltou para agradecer. É difícil as pessoas agradecerem. É difícil porque as pessoas têm uma tendência a perder o foco. Elas não olham simplesmente para as coisas que elas recebem, para as bênçãos de Deus, né, para as coisas que Deus oferece, mas mesmo quando nós somos muito abençoados, nós ainda temos a cara de pau de olhar para os nossos pequenos problemas. Eu vi uma história de um rapaz que vendia laranjas na rua, e ele percebeu que tinha uma garota ali com fome, com a cara de dó. Ele foi lá, pegou as melhores laranjas que ele tinha, com todo carinho foi lá e entregou para ela. Ele esperava um sorriso ou um obrigado, mas ele percebeu que o rosto dela foi fechando, e numa cara de indignação olhou para ele e falou: ô, você não vai descascar não? E nós não somos muito diferentes disso. Em Mateus capítulo 6, 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa de Deus. No Salmo 23, versículo 1, você conhece, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diante de tudo aquilo que Deus nos oferece, tudo aquilo que Deus nos oferece, nos dá de promessa, nós ainda achamos alguns motivos para reclamar. Ainda achamos motivos para achar que nós temos o poder de dizer: poxa, mas tem coisas na minha vida que não estão dando certo. Será que eu estou tendo um coração grato sempre? Será que eu estou disposto a obedecer a Deus e manter o meu coração com gratidão? Há pessoas que conseguem ver coisas ruins em coisas boas. Eu vou para Israel, estou pensando em ir para Israel, porque vai ser uma viagem muito boa, passar pelos lugares onde Jesus andou e tudo mais. Que? Você está louco? Você vai fazer o que lá? Jesus nem está mais lá. E andar de avião, você sabe que é perigoso, esse negócio de andar de avião. E aquele lugar lá, você sabe, né? Qualquer hora pode cair uma bomba na sua cabeça. É terrível. Eu lembro, um tempo atrás, eu estou pensando em mudar uma cidade aí, pensando em morar na praia. Chama Caraguatatuba. O que você vai fazer naquele lugar lá? A maresia vai estragar tudo o seu carro, vai mofar tudo as suas roupas. E fora que Caraguá não tem praia bonita, hein? Você sabe disso, né? Só vê o lado
ruim das coisas. Os israelitas, quando eles foram libertos do Egito, eles estavam no deserto, e Deus os libertou do Egito para levar eles para uma terra prometida. Eles ainda achavam motivo para reclamar. Estou morrendo de saudade daquela mistura, aquele alho poró, aquela cebolinha. Oh, delícia! E aí sabe o que acontece? Deus literalmente faz cair pão do céu, e mesmo assim eles acham motivos para reclamar. Ingratidão. Você é grato ou você é ingrato? A ingratidão faz com que nós ignoremos todas as coisas que nós temos, para olhar, observar somente aquilo que nós não temos. Nós temos a tendência nos dias atuais de sermos gratos apenas quando nós conseguimos o que nós desejamos ter, ou quando nós somos o que nós queremos ser. Eu não agradeço nada, não agradeço a ninguém, até que eu consiga ter uma bicicleta. E aí quando eu tenho a bicicleta, aí, muito obrigado. Eu não sou grato pelo que eu sou, porque eu quero ficar forte, eu quero malhar, eu quero emagrecer. E aí quando eu chego lá, obrigado a Deus pela força. Mas eu nunca agradeço a Deus pelo corpo que eu tenho, que me mantém todos os dias. Nós precisamos ter o coração sempre grato, sempre. Porque muito mais do que rebeldia, esse texto nos mostra que esses homens, eles se esqueceram. Eles tinham tantas coisas para fazer. Você consegue imaginar? O leproso, ele vivia separado da sociedade. Então quando eles foram ser curados, eles pensaram, poxa, agora eu posso voltar para a minha vida normal, posso ter um emprego, posso abraçar os meus filhos, posso abraçar a minha esposa, conversar com as pessoas que eu amo. E de repente eles quiseram todas essas coisas e se esqueceram de agradecer a Deus, que lhes proporcionou voltar para essa vida. A pessoa grata, ela sempre lembra das coisas que Deus fez. Mas o ingrato, ele reclama amanhã, porque ele não lembra daquilo que ele recebeu hoje. Onde você se encaixa nessa história? E quanto nós temos para receber, para agradecer? Quantas coisas nós temos para agradecer? Estudando um pouquinho sobre esse assunto, eu pensava em fazer uma mensagem sobre os motivos pelos quais nós temos para agradecer a Deus. Mas quanto mais eu estudava, eu percebia que não há motivo para não agradecer a Deus. Tudo nos leva à gratidão. O ano está acabando e você teve saúde o suficiente para estar aqui hoje. Isso não é motivo de agradecer a Deus? Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Quantas coisas que passaram nesse ano e você pode lembrar que você pode agradecer a Deus? O Salmo 103, versículo 2 diz: bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Há muitas coisas que nós temos que agradecer. Tem um hino antigo que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E realmente é assim. Quanto mais nós paramos para pensar sobre tudo aquilo que Deus faz por nós, tudo aquilo que Ele já fez por nós, nós vamos nos surpreender pelo cuidado, pela proteção de Deus. Deus de fato é maravilhoso, pelas coisas que Ele faz, e pelas coisas que Ele não faz também. Devemos ser sempre gratos, não somente nos momentos bons. É muito fácil ser grato quando tudo vai bem, quando todas as coisas na minha vida estão bem, mas e quando as coisas ruins acontecem na minha vida? Será que eu estou disposto a aprender, a tirar alguma lição daquilo, tirar algo de bom para a minha vida sobre as coisas ruins que também acontecem na minha vida? Eu vi uma história de uma menininha chamada Sidney, e ela estava voltando do parque com o seu pai, e ela chegou no bolsão de bicicletas, e ela percebeu que a bicicleta dela não estava ali. Em vez dela chorar, aquela criança olhou para o pai dela e falou: pai, uau, de todas essas bicicletas aqui, eles escolheram a minha bicicleta para roubar. Nós devemos aprender a ser gratos em todas as coisas. Seja grato pelos problemas que você tem, pelos problemas do serviço que você tem. Poxa, meu trabalho, estou cheio de coisa para fazer, Se não fossem os problemas, eles contratariam uma pessoa por menos da metade do seu salário e colocava lá, porque não tem problema para resolver. Quem sabe aqueles problemas vão te ajudar a conseguir um trabalho melhor. Ou alguém vai olhar e falar: poxa, aquele lá enfrenta os problemas de frente, é uma pessoa que eu quero trabalhar mais próximo dele. Eu não sei, mas de fato eu tenho que agradecer. Eu tenho que aprender a ver coisas boas diante das coisas ruins. Eu vi a história de um homem chamado Matthew,
Eu não sei falar inglês, mas... Ele foi assaltado em plena luz do dia. Levaram sua maleta com todo o dinheiro que ele tinha. E quando pensaram que ele ia praguejar ou amaldiçoar a pessoa que o roubou, ele olhou para a situação, ele disse assim, ó, eu tenho só que agradecer. Tenho 4 motivos para agradecer, muito forte a Deus. Primeiro, porque foi a primeira vez que eu fui assaltado. Eu nunca tinha sido assaltado antes. Segundo, porque não tiraram a minha vida. Terceiro, porque apesar de terem roubado tudo que eu tinha, não era muito. E quarto, porque eu fui assaltado, não era eu que estava assaltando. Será que nós estamos dispostos a agradecer a Deus, independente daquilo que está acontecendo na nossa vida, independente dos problemas que nós enfrentamos, das situações ruins? Isso me faz lembrar de uma grande amiga que eu tive, a Bia. Quando eu falo dela, eu começo a se emocionar, mas eu vou me segurar. Ela morreu alguns dias antes do meu casamento. Quando eu fui levar o convite para a casa dela, ela já estava hospitalizada. Ela tinha câncer. Uma jovem, seus 20 anos. E ela, uma vez, o pessoal foi viajar de carro e tudo mais, e pararam no meio da estrada num posto de gasolina. E aí ela entrou na loja de conveniência, olhando as coisas ali, ela deu uma tossida forte, foi feio o negócio. A atendente, para chamar a atenção, né, para puxar assunto, olhou para ela e falou, menina, você tem que tratar isso aí, tá feio. E a Bia, ela era muito direta, ela olhou para a moça e falou, não, é que eu tenho câncer. A moça ficou tão sem graça, mas tão sem graça. Mas ela continuou, falou, não, mas não preocupa não, porque é o seguinte, se Deus me curar, eu dou graça a Ele, estou feliz. Mas se eu não for curada, eu também estou feliz, porque eu vou morar no céu, eu tenho Jesus na minha vida. A senhora tem Jesus? E ela começou a evangelizar a moça, pela doença que ela tinha, e ela agradeceu a Deus, por aquela doença, que um dia a matou. Eu preciso ter um coração grato. O ano está terminando, e eu preciso lembrar, poxa, eu preciso agradecer a Deus, muito. Será que você tem motivos para ser ingrato, para reclamar de Deus? Quero que vocês vejam agora um vídeo de um testemunho, quem sabe alguns já viram, mas que mostra um pouquinho sobre ser grato a Deus, independente das circunstâncias. Sou Israel, tenho 27 anos de idade, sou bancário. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar a mulher que seria a minha esposa, aos 21 anos de idade. Com 14 anos eu também saí de casa para jogar futebol, para jogar em Santa Catarina. E lá onde eu conheci Jesus Cristo, numa concentração, onde eu levantei a mão dentro de uma concentração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que eu estava só, ali Ele nunca me deixou. E com 21 anos de idade, já casado e morando em Fortaleza novamente, a gente conheceu a videira, onde a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador na videira. E a partir daí nós começamos a liderar grupo de noivos, através do AN, começamos a liderar grupo de casais, e a partir daí nós começamos a servir e a ver o amor de Deus na nossa vida e a conhecer verdadeiramente o que é o servir e o que é amar pessoas, o que é viver o verdadeiro evangelho. E depois de 5 anos de casado, em outubro de 2013, nós descobrimos que estávamos grávidos. E essa gravidez era um sonho para a gente. E em janeiro para fevereiro desse ano de 2014, nós descobrimos que tínhamos um tumor cerebral no ventrículo esquerdo do tamanho de uma laranja, no cérebro da Camila. Ela parou de andar, ela ficou sem falar, ela perdeu a memória. E nós passamos todo esse período da gravidez, ela voltou ao normal, ela curtiu a gravidez, e no dia 17 de junho de 2014, Deus nos presenteou com o Yuri, que é o nosso filho, que é um milagre, que os médicos diziam que era quase impossível ele nascer, porque ele já teria tomado 6 contrastes, e um contraste já modifica muito o crescimento de uma criança, de um feto, e ele tomou 6 contrastes, ele participou de uma cirurgia com ela para colocar um dreno e uma válvula, e ele ficou respirando pela placenta,
E agora no mês de agosto, dia 13/8, nós fomos para a cirurgia, e nessa cirurgia para retirar o tumor cerebral. E no dia 17 de agosto, Deus mandou chamar. E ela foi para a glória, ela está no lugar onde ela sempre quis estar, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, veio dentro de mim uma voz dizendo: Israel, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, não numa casa de praia, com dinheiro no bolso. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável também, mas num velório. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Numa sala de cirurgia, ela também é boa, perfeita e agradável. E hoje nós estamos aqui para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. E está aqui um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. E ele vai amar o pobre, ele vai amar o necessitado. Ele vai ir e ele vai anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Hoje eu não tenho nenhuma mancha, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, porque tudo que era para ser feito eu fiz, tudo que era para me falar ela ouviu. Eu servi, eu amei mais do que a mim mesmo. E hoje começa uma nova estação na minha vida, eu tenho uma nova estação, onde eu vou honrar vidas. E eu louvo a Deus por eu ter vivido esse momento, porque eu saí mais forte. O soldado ele está ferido, mas ele continua firme na batalha, com a cabeça erguida e esperando o que vem do alto. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Será que nós temos motivos para reclamar, para ser ingratos, para não agradecer a Deus pela vida que nós temos? O ano está terminando e eu vejo, analisando tudo o que aconteceu, não somente na minha vida, mas em todo o restante, eu percebo quanto que eu posso ser grato a Deus. Eu posso agradecer a Deus muito por essa igreja, por tudo que Deus fez aqui, tudo que Ele ainda há de fazer. Agradeço por todos aqueles que confiaram, que colaboraram com esse trabalho. Falaram: poxa, esse trabalho é sério. Agradeço ao pastor Justin por todo o apoio. Eu agradeço a cada um da equipe missionária, que tem feito o seu trabalho de forma maravilhosa. Eu não posso falar de cada um porque vai demorar muito, mas eu agradeço muito cada um por ter se empenhado. Agradeço pelas vitórias pessoais de cada pessoa aqui. Eu não sei de todo mundo o que aconteceu na sua vida neste ano, mas eu posso citar algumas coisas, né? Eu agradeço a Deus porque o pastor virou pai, conheceu o Tyler, a Jenna virou mãe. Agradeço a Deus que a Paula emagreceu, está fininha, está lindona. Agradeço a Deus porque o Rafa e a Thalita casaram. Oh, glória! Agradeço a Deus porque o Paulo e a Lidiane estão grávidos. Agradeço a Deus pelas pessoas que eu conheci aqui, pessoas que se tornaram amigas, né? Se tornaram mais íntimas, e por aqueles que são interessantes de conversar, por confiar no nosso trabalho. Agradeço a Deus porque a Zuzuquinha já fez 2 anos de idade, olha. E eu conheci a Lili, a minha outra filha, neste ano, no começo da Copa do Mundo. Foi melhor que a Copa do Mundo, minha filha. Agradeço porque além do Rafa ter casado, eu fiz mais um ano de casado, saí num lugar chique, com a loira mais linda do mundo, gastei um dinheiro, mas passou. Eu tenho muitos motivos para agradecer, e eu sei que cada um de nós temos também. Então, neste último culto do ano, né, pensando sobre tudo aquilo que você já passou, eu quero que você tenha em pensamento hoje: eu não vou orar hoje por emprego, não vou orar hoje por saúde,
não vou orar por alguma coisa que você está sofrendo, mas hoje, como último culto do ano, eu quero agradecer a Deus. E eu quero agradecer, pode ir lá, Gabriel. Eu quero agradecer a Deus por todas as coisas que nós já recebemos e por saber que Ele ainda vai continuar cuidando de nós. Por saber que nós temos um ano que vem maravilhoso, promissor, que Deus há de fazer muito aqui na vida de cada um. Mas para isso nós temos que ser agradecidos. Nós vamos fazer uma oração diferente hoje, mas eu quero que você pense, o que eu tenho para agradecer? E deixa de lado um pouquinho todas as coisas que a gente reclama, mas agradeça a Deus pelo que te deu este ano, tá bom? Enquanto nós cantamos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare: ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Nanin, pela palavra. E eu estava pensando no meio da mensagem dele, que a melhor forma da gente provar e mostrar a nossa gratidão a Deus não é somente pelas palavras. Quantas pessoas hoje em dia você escuta falando graças a Deus? Não, isso aconteceu, mas graças a Deus por causa disso. Mas você vê que a vida deles não é uma vida de gratidão. Então que neste ano, quando nós estamos pensando nisso, em todas as coisas que Deus tem feito por nós, pensa para si mesmo, será que eu estou dando graças a Deus não somente com a minha boca, mas através da minha vida, da minha conduta? Muito importante que nós estamos fazendo os dois, fazendo os dois, fazendo os dois, fazendo os dois, fazendo